A paz do Senhor Jesus, a paz de Deus a todos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, de Botujuru, Vila São Paulo. Mais uma vez aqui estou para fazer um vídeo para falar do amor de Deus, do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode se inscrever no canal, que você é bem-vindo. Você também pode, você pode também compartilhar, pode também, ali escrever um comentário, pode também não se esqueça de dar um joinha, que é muito importante ali para que nós possamos assim falar do amor de Jesus Cristo para todas as pessoas que possam ouvir a palavra de Deus, assim como você está vendo e ouvindo, assim que outras pessoas também possam ver a palavra de Deus. Hoje é dia 15 de 6 de 2026 e é nesta noite que já está escurecendo, eu então vou fazer este vídeo para falar do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler a palavra de Deus que se encontra aqui em São Lucas, capítulo 13, versículo 22 em diante, que diz a porta estreita, e depois que mais para frente também fala Jesus é avisado do ódio de Herodes. E percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Eis que os derradeiros que serão os primeiros, e os primeiros que serão os derradeiros. E diz aqui: Jesus é avisado do ódio de Herodes. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus, dizendo-lhes: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele lhe respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar a seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e não o quiseste? Eis que a vossa casa vos será deserta. Em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo sobre
a porta estreita. E diz aqui que Jesus, ele percorria a cidade, aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então era a obra, era aquilo que Jesus fazia. Ele estava ali, então diz a palavra de Deus, ele percorria todas estas cidades, percorria aldeias, então ensinando e caminhando para Jerusalém. Ele ia indo ali para Jerusalém. E disse-lhe uma pessoa, disse para ele: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu, então alguém perguntou para ele: Senhor, são poucos os que se salva? Hoje também nós vemos quantas pessoas têm perguntado quem será salvo naquele dia. Então aqui estão perguntando para Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Mas então Jesus diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Então você procura entrar pela porta estreita, porque diz aqui: porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então o Senhor Jesus diz que muitos procurarão entrar por esta porta estreita. Procura entrar por esta porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Porque sabe que a porta estreita é o caminho a qual conduz à vida eterna. E este caminho estreito é um caminho a qual nós sabemos que é difícil, não é fácil, porque ele tem que abandonar muitas coisas a qual nós sabemos que quando nós não somos servos de Deus, quando não estamos andando de acordo conforme a vontade de Deus, então nós sabemos que estamos num caminho, mas num caminho estreito. A porta é larga, mas aqui não, o caminho é estreito. Por isso que diz: procurai entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão, porque ele acha, ele vê: não, eu tenho que abandonar isso, eu tenho que deixar disso, eu tenho que deixar daquilo. Então ele tem que renunciar muitas coisas. Então por isso que diz a palavra de Deus que Jesus disse que muitos vão procurar entrar, mas não poderão, porque ele vai até ali, mas diz: não, para ser servo de Deus, para seguir a Jesus, eu tenho que deixar de um baile, eu tenho que deixar disso, eu tenho que deixar daquilo, eu tenho que deixar daquela festa que eu gosto, eu tenho que deixar daquilo lá que eu gosto. Então ele não quer, porque ele sabe que é difícil, porque ele sabe que ele não consegue, porque também não se quer ali se empenhar em fazer a vontade de Deus, mas ele quer fazer a vontade ali da carne. E diz: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, então diz: quando o pai de família ali se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora, e você começa a bater na porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele vai responder e vai dizer: não sei de onde vós sois. Então aqui a voz, então ali de dentro vai dizer: não, eu não sei de onde que você é, eu não vou abrir a porta. Então nós sabemos, porque Jesus nos diz a palavra de Deus, que Jesus, ele disse: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim salvar-se-á. Mas aquele que não entrar por esta porta, que é o Senhor Jesus, então não tem jeito de se salvar. Então Jesus é a porta, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é tudo. Então não adianta, muitos às vezes querem entrar, mas não querem entrar pela porta verdadeira, não quer entrar pelo caminho verdadeiro, que é o Senhor Jesus. Então diz: e quando começardes a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado na nossa rua. Então quantos que às vezes nós sabemos que às vezes tem servido a Deus, mas depois se afasta. Então, mas é tempo de voltar ainda. Hoje o Senhor está te chamando. Então naquele dia você vai dizer: eu tenho comido, tenho bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas aqui, conforme diz a palavra de Deus. Ele vos dirá: digo-vos que não sei
sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade, porque às vezes nós estamos servindo ao Senhor como hoje eu estou servindo, mas amanhã se eu deixo o caminho do Senhor, se amanhã eu procuro o caminho do mundo, o caminho largo, então naquele dia não adianta eu dizer, Senhor, eu já fiz muitas coisas na tua presença, eu pus a mão sobre os enfermos, curei, eu participei da Santa Ceia, participei de tantas coisas. Então naquele dia o Senhor vai dizer, não, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Mas hoje, meu amigo, se você aí estava ali na igreja e hoje se afastou da igreja, é tempo de você voltar. O Senhor ainda está com os seus braços estendidos, ainda Ele quer te dar uma chance, não importa, você tem ainda oportunidade para vir ao Senhor Jesus. E diz aqui, e ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós sendo lançado fora. Então quando você ver todas essas coisas, ver ali Abraão, ver Isaque, ver Jacó, todos os profetas ali no reino de Deus, e vós lançado fora, então diz aqui, e virão que ali haverá choro e ranger de dente, e virão do oriente, do ocidente e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Então nós sabemos que quantas pessoas que às vezes no dia de hoje, às vezes nós achamos que aquela ali não tem mais jeito, mas ele vem e se assenta ali na presença do Senhor e participa de tudo aquilo a qual o Senhor tem assim falado para que a pessoa assim participe. Ele diz aqui, eis que os derradeiros serão os primeiros e os primeiros é que serão os derradeiros. Então nós sabemos que aqueles que são os derradeiros, aqueles que chegam por último, às vezes no último instante, mas ele chega ali, ele chega com aquela sede de salvação, com aquela sede de servir a Deus, então diz que aquela ali serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quando às vezes muitas pessoas como nós, como eu, que às vezes foi convertido há muito tempo, mas se afastar do Senhor, então nós sabemos que não adianta, porque eu fui o primeiro, mas não adianta se eu se desviar, se eu se afastar do Senhor, então não adianta naquele dia eu dizer ao Senhor que eu comi, que eu bebi na presença dele, que eu estive ali quando as pregações estavam ali falando nas praças, então não adianta mais na rua, mas não adianta porque eu não dei crédito mais para a palavra de Deus e voltei atrás. Então por isso diz aqui a palavra de Deus, eis que os derradeiros que serão os primeiros e os primeiros que serão os derradeiros. Então aqueles que, conforme nós que estamos os primeiros ali que estava servindo a Deus, então seremos os derradeiros, e os derradeiros serão os primeiros, porque eles são os primeiros que vão entrar no reino de Deus. E diz aqui mais para frente também, e naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo, e sai e retira-te, porque Herodes quer matar. Chegou para Jesus e disse, sai daqui, anda, vai logo daqui, porque Herodes, ele está querendo te matar, Herodes está com raiva de você, e Herodes está querendo assim te matar. Mas Jesus disse, vai lá e dize para Herodes. E ele respondeu, ide e dizei, aquela raposa, ainda chamou, ele nem chamou de governador, não chamou de mais nada, mas falou, vai lá e fala para aquela raposa, falou, vai lá e fala para aquela raposa. Ele chamou Herodes de uma raposa e disse, vai lá e diz àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e ao terceiro dia sou consumado. Vai lá e fala para ele que eis que eu expulso o demônio, que eu efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado, porque ele diz que naquele terceiro dia, então ele terminaria a sua obra, então realizaria tudo. Importa, porém,
caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Então ele disse, importa, porém, caminhar hoje, importa caminhar amanhã, no dia seguinte, para que não morra um profeta fora de Jerusalém. Então o Senhor Jesus ali disse que não é para que morra um profeta fora de Jerusalém, mas o profeta tem que morrer ali em Jerusalém. Ele diz, ainda diz aqui, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aquele que te são enviados. Então nós vemos que os profetas que eram enviados do Senhor, quantos profetas foram mortos? Então diz apedrejado. Então por isso que Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas do Senhor e apedreja então aqueles que servem ao Senhor, que são enviados. Então eles apedrejavam aquele que era enviado. E Jesus diz, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não o quiseste. Então Jesus ainda fala para eles, quantas vezes eu quis ajuntar a ti, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não o quiseste. Então nós sabemos que Jesus ali queria acolher aquelas pessoas ali debaixo das suas asas, debaixo do seu poder, debaixo da sua graça, mas ali nós vemos que ninguém ali queria, mas eles recusavam. Então nós vemos aqui que quantas vezes quis eu ajuntar a ti, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não o quiseste. Eis que a vossa casa eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Em verdade eu vos digo que não me vereis mais. Então Jesus diz, em verdade eu vos digo que vocês não vai me ver mais, até que venha o tempo em que digas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então vocês não vão me ver mais, até que um dia vocês digam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Por isso, enquanto vocês não disserem isto, então vocês não vão me verem mais. Por isso nós sabemos que o Senhor Jesus, ele nos tem ensinado. O Senhor Jesus, ele quer acolher as pessoas debaixo das suas asas, e nesta noite ou neste dia, o Senhor também quer te acolher, meu irmão, minha irmã, você que está afastado do caminho do Senhor, que está fora do caminho do Senhor e que não tem direção. Hoje o Senhor quer te acolher debaixo das suas asas, quer acolher debaixo do seu poder. Ele quer te acolher. Você não quer entrar debaixo aqui das asas do poder de Jesus, para que você seja guardado, para que você se livre daquele dia e você possa herdar a salvação, a vida eterna. Por isso, meu amigo, meu irmão, meu ouvinte, você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Não importa qual seja a situação a qual você se encontra passando neste momento, a qual a situação você está sofrendo neste momento, mas o Senhor Jesus está, assim como ele estava falando ali para Jerusalém, nesta hora ele está falando para você, porque a palavra do Senhor, ela nos fala. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E nesta noite ou neste dia, Jesus quer te dar alívio, Jesus quer te abrigar você, aonde você não tem um lugar suficiente para ficar, para abrigar, mas o Senhor Jesus, nesta noite ou neste dia, quer te abrigar, quer te socorrer, quer te ajudar, porque ele tem misericórdia. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todo se salva, que todo venha ao arrependimento, conforme ele diz, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão.
você não quer entrar por esta porta, por este caminho, só existe dois caminhos, um para a perdição e um para a salvação. Não há outro caminho, só dois caminhos. Então, qual caminho que você está seguindo? Qual caminho que você quer seguir? Toma este caminho que é maravilhoso, que é Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você tomar este caminho, então um dia você terá aí a oportunidade de herdar a vida eterna. Um dia você terá a oportunidade assim também de ter este corpo a qual nós temos, este corpo corruptível, vai ser transformado num corpo incorruptível. Nós sabemos, num corpo imortal. Este corpo que nós temos, este corpo morre, este corpo é mortal, mas o corpo qual o servo de Deus vai receber é um corpo imortal, incorruptível, aquele a qual nós seremos igual ao Senhor, e naquele dia contemplaremos ao Senhor de acordo conforme Ele é. Você não quer ter esse dia maravilhoso? Você não quer estar com Jesus? Jesus está te chamando neste dia ou nesta noite. Jesus está te chamando. Venha enquanto é tempo. Aproveita a oportunidade, porque enquanto temos fôlego de vida, enquanto estamos vivendo, temos a oportunidade, e o Senhor está te chamando nesta noite ou neste dia. Você talvez tenha dado muito trabalho para a sua mamãe, porque às vezes sua mamãe ali, quando você sai, vai para as baladas, vai para um lugar difícil, sua mãe ali fica de joelhos prostrado, fica orando, fica clamando em favor de você. E a partir de hoje, comece a dar alegria para sua mãe. Diga para sua mãe: mamãe, de hoje em diante a oração da senhora, mamãe, foi ouvida, porque, mamãe, eu vou entregar novamente ao Senhor Jesus, eu vou servir a Ele novamente. Eu tenho certeza que a sua mãe vai ficar alegre, vai se alegrar. Então, que você, filho, que está vendo este vídeo nesta noite ou neste dia, possa se entregar a sua vida ali ao Senhor Jesus e dar prazer à sua mãe, ao seu pai, que tem orado, que tem buscado a presença do Senhor, para que o Senhor se arrependa e mude de vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te ajude. Neste momento eu vou orar ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, neste momento, ó Pai, acabei de pregar a Tua palavra, falando do amor de Jesus Cristo, quando Ele diz a Tua palavra, Senhor: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Pai, ajuda neste momento esta pessoa que está vendo, Pai, este vídeo. Pai, tem misericórdia, transforma esta vida. Eu não posso fazer nada, mas o Espírito Santo, neste momento, através do teu poder, pode penetrar, ó Pai, entrar neste coração, ó Pai, transformar esta vida que às vezes se encontra, Pai, perdido, Pai, ali sobre o mundo, Pai, ali a qual está fazendo coisas horrendas, mas que neste momento o Espírito Santo entre neste coração e ajude, Pai, a neste momento transformando esta vida, transformando este ser, transformando este coração e ajudando a esta mãe que às vezes tem orado, tem buscado a sua presença em favor dos seus filhos. Ajuda, Pai, que eles possam dar alegria, Pai, neste dia ou nesta noite. Abençoa também aqueles que se encontram enfermo, acamado, e se encontra, Pai, abatido ou abatida, Pai, se encontra às vezes em depressão, tantas coisas que tem acontecido na face desta terra, e esta pessoa já não pode suportar mais o que está acontecendo, está, Pai, a ponto de deixar a sua cruz, mas não deixa, Pai, que eles deixem a sua cruz, mas dá força para que eles possam caminhar, Pai, porque nós sabemos que o Senhor, aquele dia quando Moisés ali clamou ao Senhor, ali porque os
faraó estava atrás deles, Pai. Então nós vemos que quando ele começou a clamar, então o Senhor disse para Moisés: diga ao povo que marche, não pare. Então naquele momento, então o Senhor falou para Moisés seguir e marchar. Neste momento também eu te peço, esta pessoa que está com essa luta, com esse problema, com essa dificuldade, Pai, ajuda que eles possam marchar, que eles possam caminhar na tua presença e prosseguir, Pai. Abençoa também neste momento as criancinhas, autoridades e esta nação brasileira. Tem misericórdia, sei com cada um, Pai, opera maravilha neste momento. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a cada um, que Deus fale melhor em cada coração, em nome de Jesus. Até o próximo dia, se Deus quiser. Amanhã, não sei quando, mas assim que o Senhor me der força, irei falar mais uma vez de Jesus. Fique com Deus, que Deus abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.